Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Paz e bem, irmãos e irmãs. Que o Espírito Santo ilumine o seu coração neste momento de encontro com a Palavra. Nesta noite de sábado, celebramos com alegria a vigília de Pentecostes. Nesta noite santa, com toda a Igreja, contemplamos a vinda do Espírito Santo. Este vídeo nos leva a viver a versão prolongada da liturgia, inspirados nos apóstolos e discípulos que perseveraram em oração com Maria, mãe de Jesus, aguardando o dom do Espírito Santo. Esta vigília é um caminho de escuta da palavra que revela o plano de Deus, um povo reunido pela fé, guiado pela lei, vivificado pelo Espírito e conduzido à missão. Que o Espírito Santo nos encha de coragem, sabedoria e força para anunciar a Boa Nova. Que Ele venha sobre cada um de nós, iluminando as nossas mentes e reacendendo em nosso coração o amor de Deus. Com alegria e gratidão, e abrindo-nos ao Espírito Santo que nos guia e santifica, celebremos com fé. Leitura do livro do Gênesis. Toda a terra tinha uma só linguagem e servia-se das mesmas palavras. E aconteceu que, partindo do Oriente, os homens acharam uma planície na terra de Senaar e aí se estabeleceram. E disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. Usaram tijolos em vez de pedra, e betume em lugar de argamassa, e disseram: Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja o céu. Assim, ficaremos famosos e não seremos dispersos por toda a face da terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que eles são um só povo e falam uma só língua. E isso é apenas o começo de seus empreendimentos. Agora, nada os impedirá de fazer o que se propuseram. Desçamos e confundamos a sua língua, de modo que não se entendam uns aos outros. E o Senhor os dispersou daquele lugar por toda a superfície da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Por isso, foi chamada Babel, porque foi aí que o Senhor confundiu a linguagem de todo mundo e daí dispersou os homens por toda a terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Feliz o povo que Deus escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o
Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que deverás dizer aos filhos de Israel. Moisés voltou e, convocando os anciãos do povo, expôs tudo o que o Senhor lhe tinha mandado. E o povo todo respondeu a uma só voz: Faremos tudo o que o Senhor disse. Quando chegou o terceiro dia, ao raiar da manhã, houve trovões e relâmpagos. Uma nuvem espessa cobriu a montanha, e um fortíssimo som de trombetas se fez ouvir. No acampamento, o povo se pôs a tremer. Moisés fez o povo sair do acampamento ao encontro de Deus, e eles pararam ao pé da montanha. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor descera sobre ele em meio ao fogo. A fumaça subia como de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. O som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e o Senhor lhe respondia através do trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai e chamou Moisés ao cume do monte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. Louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito que sondais as profundezas. A vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins vos assentais.
sede bendito no celeste firmamento. A vós louvor, honra e glória eternamente. Obras todas do Senhor, glorificai-o. A Ele louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou para fora e me deixou no meio de uma planície cheia de ossos, e me fez andar no meio deles em todas as direções. Havia muitíssimos ossos na planície e estavam ressequidos. Ele me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem voltar à vida? E eu respondi: Senhor Deus, só tu o sabes. E ele me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize: Ossos ressequidos, escutai a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eu mesmo vou fazer entrar um espírito em vós, e voltareis à vida. Porém nervos em vós, farei crescer carne e estenderei a pele por cima. Porei em vós um espírito, para que possais voltar à vida. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, ouviu-se primeiro um rumor, e logo um estrondo, quando os ossos se aproximaram uns dos outros. Olhei e vi nervos e carne crescendo sobre os ossos, e por cima a pele que se estendia, mas não tinham nenhum sopro de vida. Ele me disse: Profetiza para o Espírito, profetiza, filho do homem. Dirás ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos 4 ventos, ó Espírito, vem soprar sobre estes mortos, para que eles possam voltar à vida. Profetizei como me foi ordenado, e o Espírito entrou neles. Eles voltaram à vida e puseram-se de pé. Era uma imensa multidão. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. É isto que eles dizem: Nossos ossos estão secos. Nossa esperança acabou. Estamos perdidos. Por isso, profetiza e dize-lhes: Assim fala o Senhor Deus: Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor.
que digam os libertos do Senhor, que da mão dos opressores os salvou e de todas as nações os reuniu, do Oriente, Ocidente, Norte e Sul. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Uns vagavam no deserto extraviados, sem acharem o caminho da cidade. Sofriam fome também, sofriam sede, e sua vida ia aos poucos definhando. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Pelo caminho bem seguro os conduziu, para chegarem à cidade onde morar. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Agradeçam ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas entre os homens. Deu de beber aos que sofriam tanta sede, e aos famintos saciou com muitos bens. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Leitura da profecia de Joel. Assim diz o Senhor: derramarei o meu espírito sobre todo ser humano, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Também sobre meus servos e servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Colocarei sinais no céu e na terra, sangue, fogo e rolos de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o dia do Senhor, dia grandioso e terrível. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois no Monte Sião e em Jerusalém haverá salvação, como disse o Senhor, entre os sobreviventes que o Senhor chamar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai.
dais o que comer, eles recolhem. Vós abris a vossa mão e eles se fartam. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Se tirais o seu respiro, eles perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Pois já fomos salvos, mas na esperança. Ora, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Como pode alguém esperar o que já vê? Mas se esperamos o que não vemos, é porque o estamos aguardando mediante a perseverança. Também o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito, que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura nos fala sobre a tentativa dos homens de construir uma torre, aqui conhecida como Torre de Babel, movidos pelo orgulho e pelo desejo de alcançar a grandeza por si só, sem a ajuda de Deus. A Torre de Babel mostra a confusão do orgulho humano, que busca união sem Deus. Em Pentecostes, o Espírito inverte Babel, une na diversidade pela linguagem do amor. Onde há Espírito, há comunhão verdadeira.
O Salmo 32 ecoa essa mensagem. Deus frustra os planos dos povos quando estes são orgulhosos, mas abençoa a nação que o busca. É Ele quem forma o coração de cada um e conhece as nossas intenções. A segunda leitura do livro do Êxodo descreve como Deus desce sobre o Sinai em meio a trovões e nuvens para selar uma aliança com seu povo. No Cântico de Daniel, com toda a criação, bendizemos a Deus, que está acima de tudo e de todos. É um louvor que se eleva a Deus como a fumaça do incenso da nova aliança. Na terceira leitura da profecia de Ezequiel, temos a visão do vale de ossos secos, que representa o povo desanimado, exilado. Mas Deus sopra seu espírito e devolve a vida. Pentecostes é esse sopro divino que levanta os abatidos e ressuscita a esperança da igreja. No Salmo 106, cantamos que Deus liberta os que estavam perdidos, dá água aos sedentos, pão aos famintos e sentido aos errantes. Ele é o Deus da restauração. A quarta leitura da profecia de Joel anuncia a promessa de Deus de que derramará o seu Espírito sobre todos. Não há distinções. Velhos, jovens, servos e servas, todos serão profetas. Esta promessa se cumpre em Pentecostes e se estende até hoje. No Salmo 103, clamamos pelo Espírito de Deus, que renova a face da terra. Toda a criação depende dele. É pela sua ação que vivemos, nos movemos e existimos. A carta de São Paulo aos Romanos nos revela que o Espírito não só nos anima, mas também intercede por nós, mesmo quando não sabemos orar como convém. Ele nos une à criação inteira que espera a redenção. Ele vem em socorro de nossas fraquezas. Ele mesmo intercede por nós. Ele vem trazer a unidade entre os cristãos e nos dar o entendimento, a comunhão, a clareza. No Evangelho, Jesus nos traz a promessa de que do seu interior jorrarão rios de água viva. O Espírito Santo é essa fonte viva que sacia e transborda. Ele transforma cada cristão em manancial de vida para o mundo. Irmãos, continuemos a clamar pelo Espírito Santo como fizemos hoje no Salmo 103. Abramo-nos ao dom do Espírito Santo, ele que penetra o íntimo dos nossos corações e sabe do que precisamos. Que o Espírito Santo de Deus venha fazer jorrar rios de água viva em nosso interior. Que ele venha nos transformar verdadeiramente com a sua presença, dando-nos força e graça para continuarmos a testemunhar a fé e a esperança em nossos lares e comunidades. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Oração. Espírito Santo, dom do Pai e do Filho, vem sobre nós como vieste sobre os apóstolos em Jerusalém. Restaura o que está seco, fortalece o que está frágil, aquece o que está frio. Que a tua presença una o que foi disperso. Cure o que está ferido e reacenda em nós o amor pela missão. Faz-nos igreja viva, templo santo, povo em oração, testemunhas da esperança e instrumentos da paz. Amém.
Vinde, Espírito Santo, renovai a face da terra. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, com os corações abertos ao Espírito Santo, elevemos ao Senhor nossas preces, confiando que Ele renova todas as coisas com o sopro de sua graça. Digamos com fé: renovai-nos, Senhor, com o vosso Espírito. Pela Santa Igreja, espalhada por toda a terra, para que, unida em oração com Maria, Mãe de Jesus, persevere fiel à missão e seja cada vez mais sinal de comunhão e salvação, rezemos ao Senhor. Renovai-nos, Senhor, com o vosso Espírito. Pelos povos divididos por guerras, orgulho e injustiça, para que o Espírito da unidade, que em Pentecostes superou as confusões da Torre de Babel, transforme os corações e traga reconciliação, rezemos ao Senhor. Renovai-nos, Senhor, com o vosso Espírito. Pelos que se sentem como ossos secos, desanimados, feridos, esquecidos, para que o sopro do Espírito devolva vida nova, esperança firme e coragem para recomeçar, rezemos ao Senhor. Renovai-nos, Senhor, com o vosso Espírito. Pelos jovens, idosos, crianças, homens e mulheres de toda condição, para que reconheçam o Espírito que habita neles e se deixem conduzir por ele vivendo como profetas do reino, rezemos ao Senhor. Renovai-nos, Senhor, com o vosso Espírito. Pelos que sofrem no corpo ou no espírito e pelos que intercedem por cura e libertação, para que a força do Espírito os console, sustente e renove, rezemos ao Senhor. Renovai-nos, Senhor, com o vosso Espírito. Por todos nós, por este canal reunidos, para que sejamos abertos à ação do Espírito, dóceis da palavra e comprometidos com o bem comum, rezemos ao Senhor. Renovai-nos, Senhor, com o vosso Espírito. Pela intenção particular de cada um que conosco celebra esta liturgia, deixada nos comentários ou presente no silêncio do seu coração, rezemos ao Senhor. Renovai-nos, Senhor, com o vosso Espírito. Ouvi, ó Pai, estas súplicas que vos apresentamos nesta Santa Vigília. Enviai sobre nós o vosso Espírito, para que sejamos fortalecidos na fé, perseverantes no amor e generosos no serviço. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que esta noite seja para você um novo Pentecostes. O Espírito quer fazer novas todas as coisas, inclusive a sua vida. Apoie este trabalho de evangelização deixando o seu like e o seu amém nos comentários. Um abençoado Pentecostes para você e sua família. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser. Paz e bem.